As possíveis mudanças que Ramon Dias deve promover no Vasco para o início do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Olha, tem dupla de ataque que tá com moral com o professor. Ele pode repetir aquilo que deu muito certo no Al Hilal. Vamos falar também sobre a diminuição da equipe de scout, hein? Teve gente deixando o Vasco hoje. Vamos falar sobre os meninos da base que permanecem treinando com o profissional. E Pedrinho, que falou sobre a insatisfação com algumas situações do contrato da Vasco Sá. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já te convido a se inscrever se você está chegando aqui pela primeira vez, dá uma moral para a gente. É um prazer imenso ter você aqui junto com a gente, com o nosso Comenta Léo, nos ajudar a chegar a 13 mil inscritos. Mas vamos falar de Vasco, né? Falta poucos dias para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente deve ter um time diferente daquele time que a gente está acostumado a jogar. Primeiro, pelas lesões, né? A lesão do Payet acaba deixando o Vasco aí sem a possibilidade de tê-lo. Pode ser até que com essa situação dele fazendo aí um trabalho 3 vezes por dia, possa até ajudá-lo, mas é bem pouco provável que o Payet vai a campo, até pela forma que o Ramon Dias sempre deixou claro que gosta de trabalhar com jogadores que estejam ali treinando. Mas dois jogadores estão com moral e pode fazer o Ramon Dias reeditar aquilo que deu muito certo no Al Hilal. Dois atacantes de área, dois atacantes que têm a possibilidade de jogar ali pela frente, como ele fez com Igalô e Marega. Você está vendo na tela aí, Cleiton e Verrete. Ambos agradaram o Ramon Dias durante a preparação do Vasco e têm grandes chances de iniciarem o jogo como titular. Vamos lembrar que no primeiro jogo lá do Cleiton, ele foi titular. Primeiro jogo da final da Copa do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, ele foi titular. Para mim não foi tão mal, foi o cara que mais arriscou chutes pelo Vasco. No segundo jogo ele já ficou no banco, mas tem a grande possibilidade de permanecer até pelos gols que ele fez durante os treinamentos e pelo entrosamento que ele tem tido com o Verrete. Os dois conversam bastante. O Verrete e o Cleiton conversam bastante, buscam esse entrosamento. Então isso tem deixado aí o time do Ramon Dias, a comissão técnica do Ramon Dias um pouco mais tranquila e fazer com que Ramon Dias reedite aquilo que deu muito certo lá no Al Hilal e que a gente esperava que acontecesse no ano passado, mas o Seba Ferreira não conseguiu ir bem. No jogo contra o Bahia, inclusive, lá na Fonte Nova eu estava, o Ramon Dias tentou reeditar isso, colocar dois atacantes mais de área, isso deu certo, porque o Vasco empatou o jogo, teve chances de virar, mas pode voltar. Adson e Galdames concorrem aí pela vaga de Payet no meio de campo do Vasco da Gama. O Verrete, inclusive hoje, falou que quer o Vasco brigando por coisas grandes, quer voltar a ter o Vasco numa competição internacional. Para quem não se lembra, há 4 anos atrás, né, mais ou menos, o Vasco fez a sua última participação no campeonato sul-americano, a Copa Sul-Americana, onde o Vasco foi eliminado naquele jogo. Foi um desastre, né, uma falha do Lucão e tudo mais, em que o Vasco foi eliminado para o Defensa e Justiça. Nas quartas de final, o Defensa e Justiça depois foi campeão da Copa Sul-Americana. Então, o Verrete deixou claro que quer voltar a trazer o Vasco para competições internacionais. Sobre a situação do time do Vasco em si, ele disse que sabe que a pressão que existe, que a torcida vem de uma pressão e também que nesse momento os jogadores têm que fazer por onde mudar essa história do Vasco. E que ele conheceu a história do Vasco, não imaginava que era tão grande quanto ele viu quando chegou aqui, foram as palavras do Verrete na entrevista ESPN hoje. Falando ainda sobre treinamento, o Ramon Dias permanece olhando os meninos, observando os meninos da base, a transição permanece acontecendo. Você está vendo aí o Lucas Eduardo, o Ryan vem treinando, o JP, esses meninos vêm treinando com o profissional do Vasco, inclusive sendo utilizados até no próprio Sub-20, foram jogar aí a semifinal da Copa Rio, vem sendo o próprio Lincoln, entre outros meninos, né, Luiz Gustavo,
Esses meninos estão treinando, a gente já falou aqui, é um processo diferente de transição de base para profissional. O Vasco não quer errar mais, como errou com vários jogadores que a gente já falou aqui. A gente sempre fala, a base do Vasco não dá certo. O Ramon Dias, que tem uma experiência do River Plate, que tem uma base muito forte, deixou claro, junto com o Rodrigo Dias, e essa transição vem acontecendo de uma forma bastante responsável. Os meninos vêm treinando profissional, não vêm sendo utilizados, até porque o Ramon Dias quer que esse trabalho venha acontecendo para os meninos terem cada vez mais se ambientarem com o profissional, para depois sim eles serem utilizados. Mas o Lucas Eduardo, o JP, o Ryan, o Luiz Gustavo, o Lincoln, vem treinando aí com o elenco profissional do Vasco da Gama. Falando agora sobre saídas, o Rafael Barros, que é um dos scouts do Vasco, hoje anunciou nas suas redes sociais a saída do Vasco da Gama. O Rafael, que veio com o Paulo Brax, ele estava trabalhando no Coritiba, veio para ser o head scout do Vasco e deixa a equipe. Ele agradeceu bastante a todos os setores, a galera que trabalha no CT, a todo o CSI do Vasco, que trabalha no setor de informação, para poder fazer com que o gigante da colina trabalhe melhor. Eu, como sou uma pessoa que trabalha nessa parte de scout, de análise de desempenho, eu acho que a equipe do Vasco é muito reduzida. Pelo que eu trabalho, eu não acho o ideal você ter uma equipe de 5, 6 pessoas para se dividir entre desempenho e prospecção de jogadores. Você tem que ter uma equipe de prospecção e uma equipe de desempenho. Quem trabalha com isso sabe o quanto é desgastante você fazer essas duas funções. Clube pequeno ainda vai, mas clube de Série A tem que aumentar. E hoje, saída aí do Rafael Barros, eu acho que o Vasco tem que repensar muito esse setor de scout do Vasco, cada um ter sua função, para que a gente não possa ter problemas, principalmente em prospecção de jogadores. E o Pedrinho deu uma entrevista ao Futebolaço Podcast, do nosso amigo Diego, e falou sobre a insatisfação da SAF. Né? Disse que não concorda com quase nada do contrato da 77 Partners. Disse também, revelou, que o Jorge Salgado notificou a 77 por não ter feito o aporte no dia no ano passado. Então, com isso, se houver uma nova notificação, aquela situação do preço simbólico do Vasco diluindo aí, pegando uma parte da SAF, isso já pode acontecer. E o Pedrinho deixou claro que não vai ao CT, porque se ele não tem, ninguém fala com ele, olha, não bota ele a par do futebol, não faz ele participar das decisões do futebol, ele vai fazer o que lá no CT? Aí eu concordo com ele. Eu acho que a questão da SAF, ela tinha que ser muito mais inteligente, cara. Tem um presidente que conhece futebol, foi eleito o melhor comentarista em várias ocasiões, é ex-esportista, ex-futebol, ex-jogador de futebol. Cara, aproveita o cara. Mas a 77 parece que não sabe de nada. E aí, o Pedrinho dessas declarações aí sobre a situação da SAF. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Até a próxima. E valeu! Tamo junto!